Bom dia, professor Sarto. Hoje mais uma aulazinha sobre dinâmica, ou seja, hoje nós vamos analisar o que são essas forças que a gente tanto fala e quais são as leis de Newton, ok? Bom, é uma aulazinha curta, mas importantíssima. Esse é um assunto que cai por demais no Enem. Aliás, é um assunto da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Constantemente nós falamos em força, constantemente nós falamos em leis de Newton. A gente pode até não lembrar, não recordar no fato quando se está vendo o fenômeno, mas as leis de Newton estão presentes em quase todos os nossos movimentos diários. E repouso também. Bom, gente, no dia a dia, nós usamos o termo força com diversos significados. É muito comum ter força de vontade. É apenas força de expressão. Uso da força policial. A união faz a força, dá uma força para alguém, as forças da natureza. Porém, meus queridos, em física, o termo força tem um significado específico. É outra coisa, tá? Ele é o agente físico capaz de produzir ou alterar movimento de um corpo, ok? Então, a força é aquele agente que vai transformar, alterar o movimento, seja para que ele cesse, que ele entre em repouso, seja para que ele inicie ou que ele acelere. A força é uma grandeza vetorial. Nós já falamos sobre isso, mas depois eu vou recordar o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar, né? Podemos até falar logo. A grandeza escalar, nós já falamos isso, é aquela que fica muito bem definida somente com um valor, com um número. Por isso o nome escalar. Escalar está se referindo a um número, a um valor. Então, se eu falo no tempo, se eu digo que vou gastar 15 minutos gravando esse vídeo, todo mundo compreende, não precisa dizer mais nenhuma informação. 15 minutos de gravação do vídeo. O tempo, ele é uma grandeza escalar, ele não precisa de mais informações quando eu dou essa informação. Porém, a força é uma grandeza vetorial porque eu preciso dizer para onde essa força vai, né? Qual é a sua direção, qual é o seu sentido e qual é a sua intensidade. Por isso, a grandeza força é vetorial, porque é definida por um vetor. Nós falamos que um vetor tem 3 componentes básicos. Intensidade, qual é o seu valor, né? Sentido, de onde ela vai, para onde ela vem, ou de onde vem para onde vai. E direção, essa força está sendo aplicada num plano horizontal, num plano vertical, num plano inclinado, isso é a direção. Toda grandeza vetorial tem que ter essas 3 componentes, ok, gente? Vamos passar adiante. Dá o exemplo daí da atuação de forças, né? Aqui nós temos um ímã, nós temos uma força eletromagnética, né? Atraindo os clipes. Existe uma força criada por um campo. A meninazinha está empurrando o patinete, né? Está exercendo uma força. Ela está pisando no chão com atrito, né? Causando um atrito para se movimentar. A pedra, ela tem uma força que está em equilíbrio, né? Porque ela tem a força da gravidade, né? A força peso. O cidadão aqui está no paraquedazinho, né? Ele está sofrendo a força peso, a força da aceleração da gravidade, porém, ele também tem uma força de atrito, uma força que vai contra ele, por isso que ele não cai rápido de uma vez, como se estivesse no vácuo, porque aqui existe o ar, e o ar, ele causa uma resistência, por isso ele causa uma força de atrito, tá certo? A gente vai falar muito sobre força, eu estou só fazendo alguns resumos. Qual é a natureza dessas interações, né? As interações entre os corpos podem se dar de 2 maneiras. Por contato, você pega, por exemplo, a meninazinha que estava empurrando o patinete, ela fazia o contato com os pés no solo e empurrava o patinete. Ou pode ser feito à distância, como o imãzinha está fazendo lá. O imã não tem contato com os clipes, porém existe uma força à distância, né? Então, assim,
Quando os corpos estão em contato, estão encostados um ao outro, as forças que surgem dessa interação são denominadas forças de contato. Nas situações acima, é o caso, por exemplo, da pedra e a superfície, né? A criança e o brinquedo. E as forças que decorrem de interações à distância, ou seja, entre os corpos, que não estejam em contato, são chamadas as forças de campo. Aí nós temos a força elétrica, nós temos a força magnética, né? Nós temos a força da gravidade, etc., outras coisas. Como exemplo, temos a força de atração, que surge ao se aproximar o ímã dos clipes, mesmo sem tocá-los. Ou a força gravitacional, que faz o paraquedista cair na situação da fotografia e nos mantém sobre a superfície da Terra, apesar do movimento da Terra. Já pensou? A Terra girando e a gente de cabeça para baixo e não cai. Por que não cai? Porque existe uma força chamada força gravitacional que faz com que a gente fique no Sol. Tá? E a força gravitacional é uma força de campo, não é uma força de contato. Ok? Bom, quais são os efeitos dessas alterações? Se a força é um agente que causa alteração no movimento, então ele altera a velocidade, pode aumentar ou diminuir, ele pode causar deformações, né? Por exemplo, você pega uma mola, você aplica uma força numa mola, a mola se comprime, então ela se deforma. Ou então você pega uma marreta, né? E bate num tijolo, e o tijolo se quebra todinho, então você aplica uma força de deformação. Você deformou o tijolo, né? Ou então ela mantém o equilíbrio. Como assim, professor? Mantém o equilíbrio. São várias forças agindo e o cara não consegue sair do lugar. Por exemplo, um cabo de guerra. Se eu aplico uma força de 10 newtons, que é a unidade de força, e o cara do outro lado aplica também uma força de 10 newtons sentido contrário ao meu. Nós vamos sair do lugar? Não. As forças vão ficar em equilíbrio, porque se eu aplico a mesma força, o cara também lá, não há movimento. Então, nós vamos permanecer em equilíbrio. A gente chama assim, gente, quando isso acontece, que muitas forças se aplicam a um corpo e nós não saímos do lugar, não temos ação, não temos movimento, a gente chama isso de força resultante nula. A força resultante é o resultado de soma de todas as forças. Lembrando que as forças são vetores. Então, são vários vetores atuando naquele corpo. Mas se não há movimento, é porque a gente diz que a força resultante é nula, ok? Então, vamos lá. Caracterização de uma força. A força é uma grandeza de natureza vetorial, como eu falei para vocês. Ela precisa de quê? De ter módulo, direção e sentido. O que é o módulo? É a quantidade, a intensidade, o valor. O valor. O módulo é o valor. Então, uma força tem 10 newton. 10 newton é um módulo da força. A direção é qual é o plano que essa força está sendo aplicada. Eu estou empurrando, esse rapaz está empurrando um carrinho na horizontal. Ele não está empurrando assim? Então, o plano é horizontal, a direção é horizontal. E o sentido? Aí ele está indo da esquerda para a direita, do norte para o sul. É de onde ele vem e para onde ele vai, o sentido. Toda força, como grandeza vetorial, possui esses três componentes. Então, vamos lá. Tem um cara que pensou isso, estudou isso. Galileu estudou isso, começou o estudo das forças, né? Da força da gravidade, mas foi Newton quem conseguiu colocar isso no papel, e, inclusive, ainda é Sir Newton, Sir Isaac Newton, ainda é um dos maiores físicos que a humanidade viu. Ele é em inglês, né? E ele vai dizer o seguinte, ele vai estabelecer a primeira lei. Quando se fala uma lei, gente, lei é aquela doutrina que vai embasar toda a disciplina. É como se fosse não tem a Bíblia, não tem os mandamentos, fazendo uma analogia. A gente não segue os mandamentos da Bíblia para seguir nossa conduta, pois na física, as leis, os princípios ou os postulados é que vão dar norte aos cientistas para estudarem. Então, Newton disse o seguinte, princípio da inércia, primeira lei de Newton. Se nenhuma força atua em um corpo, ou se a resultante de todas as forças que atuam for nula, o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.
Aí está a diferença. Como assim, professor? Eu tenho um... Vamos ver aqui como é que é esse resumo. Se num dado instante a resultante das forças for, R for nula, tá certo? Deixa eu pegar um lápisinho aqui para a gente anotar. Vou botar aqui um vermelhinho. Então, se no determinado momento essa resultante aqui for nula, o que é que vai acontecer? Isso vai implicar, essa seta quer dizer assim, vai implicar que a velocidade será constante, né? Como? Ou ela será zero, é constante, zero. O corpo está em repouso. Ou essa velocidade é diferente de zero. Mas se isso acontecer, a velocidade, todas as forças agindo, a velocidade continuará, mas em MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, não haverá aceleração, porque as forças não são nulas. Se tivesse aceleração, era porque tinha uma força que estava alterando o movimento. Mas não há alteração de movimento, o movimento continua eternamente. No espaço, como a interação das forças de resistência são mínimas, a não ser que você bata de frente com o meteoro, digamos que uma pessoa cai de uma espaçonave do espaço. Se ela não tem resistência, a velocidade constante que ela está quando caiu, ela vai permanecer eternamente, a não ser que uma força da gravidade de um planeta atraia, ou bata no meteoro, ou bata no satélite, ela vai continuar. Se ela saiu a 30 km por hora, ela continua ad eterno, 30 km por hora, porque ela está em movimento retilíneo uniforme. Ela está obedecendo o princípio da inércia. Então, dois casos. Princípio da inércia. Ou o corpo está em repouso, você tem uma mesa, você olha para ela, se você não agir, nenhuma força, não empurrar, o chão não quebrar, essa mesa vai permanecer em repouso, porque é a primeira lei de Newton, lei da inércia. Mas se eu estou, por exemplo, num ônibus em grande velocidade, pegando ali, aí em vez de pegar no ferro para me segurar, eu fico no celular, olhando no celularzinho. Aí vai passando um jumento, o motorista taca o pé no freio. Aí o que é que acontece comigo? Eu passo pelo para-brisa do ônibus com a mesma velocidade que ele estava. Porque se o corpo está em movimento, retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento se não houver aceleração. Tá certo? Então, por essa razão, e eu vou falar muito sobre isso, por essa razão a importância do cinto de segurança, ok? A importância do cinto de segurança. Está aqui o exemplo do ônibus, né? O ônibus freando bruscamente, os passageiros movimentam-se para frente, como se estivessem sendo arremessados. Por quê? Porque as forças que atuam sobre o passageiro estão nulas. Não existe nenhuma força atuando sobre ele, mas ele está em movimento, ele está em velocidade constante. Então, se frear, ele vai continuar, porque as forças que atuam sobre ele são nulas. Não, nenhuma força vai fazer ele parar ou vai fazer ele acelerar. Ele vai simplesmente continuar com a velocidade que o ônibus estava. E a história do repouso está aqui. O cara está empurrando um carrinho, né? Mas quem tem carro velho sabe bem como é isso aqui. O carro estava em repouso e ele está aplicando uma força, está alterando o movimento, né? Alterando a força para ver se o carrinho pega, né? Então é o seguinte, primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo é o do ônibus, que eu, como já havia falado para vocês, né? Deixa eu ver se eu tiro esse lápisinho aqui, que já está atrapalhando, né? Vamos ver o apagador, vamos apagar isso aqui está feio. Pronto. Então é o seguinte, a velocidade do ônibus diminuiu porque, ao frear, surge uma força resultante, verdade. Quando você está freando, você alterou o movimento do ônibus. Então, o ônibus vai ter um resultante não nulo, ele vai tender a parar, associado à interação entre os pneus e o asfalto. Então, você vai parar os pneus, então o ônibus vai parar. Houve uma atuação de uma força. As pessoas dentro do ônibus tendem a manter o estado inicial do movimento e são projetadas para frente com a mesma velocidade que o ônibus estava caminhando. E no exemplo 2, como eu falei, o cara está em repouso, o cara vai empurrar para vencer a inércia. Essa propriedade de inércia tem isso. Cada objeto tem sua inércia. Uma coisa é você empurrar um móvel, um birô.
outra coisa é você empurrar um container. A inércia é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa dos corpos, maior sua inércia. Ou seja, maior dificuldade de você romper o repouso para partir para o movimento. Uma coisa bem lógica, né? Empurra um Fusca e você vai aplicar uma força e vai romper a inércia do carro com uma certa dificuldade. Agora vai empurrar um trem, a dificuldade vai ser bem maior, né? Para você romper essa inércia. Porque o corpo tende a permanecer em repouso. Aí eu falei sobre a importância do cinto de segurança, né? O cinto de segurança foi feito exatamente para atender as necessidades do efeito da primeira lei de Newton, né? Porque realmente as pessoas morriam muito quando não tinha cinto. A gente não tem estatística, mas antigamente, quando não se tinha cinto, e hoje, ainda até hoje, quando acontece um acidente que as pessoas estão sem cinto, elas são arremessadas. Agora, vocês imaginem, você está numa estrada, 120, 130 quilômetros, né? E, de repente, você tem uma colisão frontal, o carro para de imediato, você é arremessado com 120, 130 quilômetros. Gente, a velocidade é absurda, mas mais absurdo vai ser a energia cinética. E mais absurdo vai ser essa transferência de energia quando você se tocar no chão, ou bater numa árvore, ou bater numa pedra. O que mata é a energia, certo? A velocidade é um componente dessa energia. Então, vamos usar o cinto, tá certo? Gente, aí eu tenho um exercíciozinho proposto, bem simplesinho, para vocês responderem, mas eu vou ajudar vocês. Um veículo trafega por uma estrada retilínea com velocidade constante de 90 km por hora, ok? Perdão, 90 km por hora. Observe, é correto afirmar que a resultante das forças que atuam no veículo é nula? Justifique sua resposta. Vamos ler de novo. Com velocidade constante de 90 km. Meu amigo, se a velocidade é constante de 90 km, as forças que atuam no veículo é nula? Há uma alteração no movimento? Não. A resultante, quando for nula, é porque não há alteração no movimento. Se a velocidade é constante, ela não tem mudança, não tem aceleração, não tem frenagem, nem vai para frente, nem vai para trás, ela permanece constante. Nesse caso, nós estamos obedecendo o princípio da inércia. Se um corpo se encontra em velocidade constante, ele tende a permanecer em velocidade constante até que uma força altere esse movimento. Aí sim, aí se você bateu, ou se você, de repente, teve que fazer uma frenagem, então você vai alterar o movimento. Até que não, se está em velocidade constante, a força resultante, o resultado de todas as forças é nulo, ok? Então, essa seria a justificativa. Tem aqui, ó. Sim, a velocidade do carro é constante, portanto, a aceleração do carro é nula. O conjunto das forças aplicadas no carro não altera o seu movimento. Conclui-se que a soma das forças que geram a força resultante é nula, ok? Agora, vejam bem essas afirmações. Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, certamente esse corpo está em repouso. Ora mais. Quer dizer, professor, que toda vida que as forças resultantes forem nulas, o corpo está em repouso? Verdade? Não. Não, acabei de falar. O corpo, o veículo que trafegava no anterior estava a 90 km por hora. Ele não estava em repouso. Porém, as forças resultantes eram nulas, porque não havia aceleração, não havia frenagem, não havia atrito. Entenderam? Então, essa afirmação é falsa. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, certamente o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É a lei de Newton. B. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Beleza, verdade.
Ele pode estar em repouso ou pode estar em movimento retilíneo uniforme. Verdadeira, B. C. Se resultante das forças que atuam em um corpo é nula, ele está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Esta é a lei da inércia, verdadeiríssima. Então, justificando a resposta, né? Verdadeira e verdadeira C, ok? Aí eu coloquei uma questão do Enem, que a leitura é interessante, vamos ler com calma, vamos já terminar. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo. Até então, as pessoas diziam que a Terra não era o centro do universo, era o centro do universo, então não girava para cá, não, todo mundo girava em volta dela. E rodando em torno do Sol, né? Então o Sol é uma teoria heliocêntrica, o Sol era o centro do universo. Hoje nós sabemos que não é verdade. Isso contraria a concepção aristotélica. Aristóteles acreditava que a Terra era uma esfera, o centro do universo. Se eu sou filho de Deus, eu sou o centro do universo, né? Onde é que o Filho de Deus mora? No centro do mundo. Foi criador do mundo? Eu moro no centro do mundo. Para os aristotélicos, se a Terra gira de oeste para leste, né? Oeste para leste, leste é a praia, girava nesse movimento, as coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra pareciam estar sempre se movendo o contrário. Aqui está parado e parecia que está se movendo ao contrário. Justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando, assim, o sistema copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época ele adaptou para contar uma historiazinha. Se uma pessoa dentro de um vagão de trem, certo? O vagão de trem em repouso, solta uma bola, você está com uma bola em pé no vagão de trem, solta uma bola, ela vai cair junto aos seus pés, concorda comigo? Lógico, vai cair junto aos meus pés. Mas se o vagão estiver em movimento, em velocidade constante, tá? Você está com uma bola aqui, em velocidade constante, o vagão se movimentando. Se você soltar a bola, vai cair também junto aos seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. Que a gente falou, né? O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi, meu amigo, as forças resultantes que atuam na pessoa e na bola são nulas, né? E o trem, o vagão continua em velocidade constante, continua se movendo com velocidade constante, ou seja, não há alteração de força, não há aceleração, não há frenagem. Esse vagão está sobre a lei, sobre o princípio da inércia. Então, a bola, quando eu soltar a bola em movimento, a bola compartilha com o movimento do trem. Então, ela vai cair no meu pé do mesmo jeito, porque eu estou no mesmo plano. Na verdade, eu e a bola estamos em repouso, né? Entre eu e a bola. Quando eu soltar, a bola vai cair no meu pé. Não há alteração. Isso vai ser o princípio da inércia. Item A. Aí eu botei um comentáriozinho. Apesar do vagão estar em movimento com velocidade constante, a bola também se encontra em movimento em relação ao solo, porém em repouso em relação ao vagão. Se houvesse uma frenagem brusca, isso é verdade, a bola tenderia a permanecer em movimento, ia passar direto, e com velocidade constante idêntica do trem. Portanto, trata-se da primeira lei de Newton, princípio da inércia. Bom, gente, essa é uma questão do Enem, né? São questões simples, mas é importante os conceitos. Essa matéria é extremamente conceitual. Na primeira lei. Quando a gente for tratar da segunda lei, aí nós vamos ter já conhecer todas as forças e calcular os seus módulos, calcular, né, essa força na sua intensidade matemática. Mas, por enquanto, é só noção. Mas essa noção é batata que deve cair no Enem. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que todos estejam muito bem e aguardando a gente retornar às aulas, né? Doido para dar aula de novo para vocês, tá? Beijão, boa sorte.